todos, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, sua família. Estamos aqui hoje então no nosso sexto dia, sim, do despertar da fé. E você que já acordou e que já está de pé, se preparando para ir para o seu trabalho, você que já foi para o seu trabalho, saiba que a mão de Deus estará agindo ao seu favor. Eu declaro então que toda sorte de bênçãos esteja sobre a sua vida, que o Senhor possa abrir os céus, o seu bom tesouro sobre ti, manifestando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e te levando a viver o melhor de Deus aqui nesta terra. É momento então de oração no nosso despertar da fé. Você que vai estar orando, eleve o seu pensamento a Deus, coloque a sua vida, comece agradecendo ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, pelo nosso deitar e pelo nosso levantar e caminhar, pela vida, pelo ar que respiramos e principalmente, ó Deus, nós te louvamos por tua doce presença. Que a tua doce presença, Pai, seja conosco hoje e sempre. E que o Senhor, ó Pai, possa contemplar agora os teus filhos, as tuas filhas, concedendo-lhes, ó Deus, um dia de paz. É sexta-feira, e sexta-feira, Deus, sempre me traz à memória o dia em que o Senhor Jesus, ele foi traído, mas antes ele teve um momento a sós com o Pai, quando ele, sabendo de tudo que haveria de passar, ele se coloca perante o Senhor e nos dá uma das maiores lições que poderíamos aprender nesta vida. Reconhecermos que seja feita a tua vontade. Assim eu te louvo e te exalto e te glorifico, que a tua vontade ela seja feita na vida de cada um, para que assim como Cristo nós possamos cumprir o nosso propósito até aquele grande dia. Assim eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Bom dia então a você, seja bem-vindo aqui ao nosso Despertar da Fé. E nesta manhã eu quero falar com você um pouco sobre a oração. Nós estamos falando nestes dias da necessidade de nos conectarmos com Deus, de falarmos com Deus. Já tivemos exemplo da vida de Neemias, já falamos sobre a importância das nossas relações familiares, do equilíbrio de algumas áreas de nossa vida para vivermos a plenitude, para vivermos no centro da vontade de Deus, a fim de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E estamos nos aproximando do encerramento desse propósito. E eu disse a você que mesmo se fosse somente eu e o Espírito Santo, aqui estaria eu, sim, na presença do Altíssimo, para despertar da fé. Todos nós precisamos nos despertar. Despertar para a vida, alguns despertam para o primeiro amor na sua adolescência ou na sua juventude. Outros precisam despertar para viverem o melhor na sua vida e na sua carreira profissional. E hoje eu venho te convidar a despertar na fé, a despertar a sua vida de intimidade e de relacionamento com Deus. Por isso eu te convido, deixa aí preparado, né, o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos orando e consagrando ao Senhor este copo com água, profetizando a vida de Deus por intermédio do Espírito Santo e a cura que possa brotar sobre o seu corpo e assim Deus trazer equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Bom dia, Márcia. Bom dia, missionária Eliana. Que Deus abençoe. Vamos nós então para a leitura do texto sagrado. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Palavra do Senhor. Bom dia então, que Deus abençoe. Amém? Estão me ouvindo bem? Diga aí para mim se estão me ouvindo bem. Hoje eu quero compartilhar com você a necessidade que temos de blindar a nossa vida por intermédio da oração. Sim, por quê? Porque tudo que Cristo poderia fazer por mim e por você, você sabia que Ele já fez. Ele já executou tudo que era necessário para que pudéssemos viver em sintonia com o Pai, para que pudéssemos viver em harmonia com a própria natureza, para que pudéssemos viver uma vida de relações saudáveis com o nosso próximo, principalmente uma relação saudável familiar. Já falamos sobre isso, sobre estas questões, que é uma das áreas ou um dos pilares que precisamos buscar o equilíbrio, buscar colocar Deus no centro de nossa casa e de nossa família. Mas como podemos blindar a nossa própria vida com relação ao pecado, com relação às tentações que passamos, com relação ao mal que tenta sucumbir a nossa alma, sucumbir a nossa vida? Bem, no texto que lemos, quero fazer um breve relato desse texto. Ele nos diz que Jesus Cristo, Ele fez com que nós, que estávamos longe de Deus, agora nos aproximássemos, nos chegássemos a Deus. A Bíblia declara que por causa do pecado o homem foi separado de Deus, o homem foi distanciado, se distanciou de Deus por causa dos seus pecados. Mas na cruz do Calvário, Cristo, Ele restabelece essa amizade entre nós e o Pai, entre nós e Deus, o nosso Criador. Todavia, por que então, se voltamos para Deus, não estamos vivendo na plenitude, não estamos vivendo o melhor de Deus aqui nesta terra? Uma coisa é Cristo ter feito algo por nós, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus, e agora nós simplesmente cruzarmos os braços e dizer: tudo já está consumado, tudo já foi feito ali na cruz do Calvário, e agora basta apenas eu erguer os braços, erguer as mãos, e as coisas acontecerão na minha vida. Não é bem assim. A Bíblia nos fala então que quando esta amizade ela é restaurada, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. E como é que nós mantemos a comunhão com Deus? Através da leitura da palavra do Senhor, através da nossa adoração a Deus, mas não podemos tirar o lugar da oração. Orar é se conectar com Deus, é falar com Deus. É claro que o Espírito Santo habita em nós, então nós temos essa doce presença constantemente em nossas vidas, mas nós precisamos nos mover em direção a Deus por intermédio da oração. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O Senhor Jesus, Ele já fez tudo o que era necessário para vivermos em paz, para experimentarmos essa perfeita, esta boa, esta agradável vontade do Senhor, para comermos o melhor dessa terra, para vivermos relações saudáveis,
para termos uma vida financeira estabilizada, para que em tudo que colocarmos a nossa mão seja abençoado, seja próspero, vá à frente, dê certo. Mas por que então nós resistimos tanto falar com Deus? Por falar nisso, eu espero que você tenha falado com Ele hoje, senão daqui a pouquinho nós vamos falar novamente. E aí, eu quero trazer para você o objetivo, 3 objetivos e 3 finalidades da oração. O primeiro deles é alimentar o nosso espírito. Você sabia que quando você fala com Deus, você pode e deve levar a Deus as suas angústias, levar a Deus a sua ansiedade, levar a Deus a sua dor, levar a Deus as suas dificuldades. Você deve também, por intermédio da oração, você deve levar a Deus o seu louvor, sim, através de salmos, através de cânticos espirituais, através da dança, através da celebração. Por que não? A oração não é um ato de falar com Deus, não é simplesmente uma postura religiosa de fechar os olhos, de erguer as mãos, vai muito além disso. Não é simplesmente se ajoelhar em um canto, em um lugar. Tudo isso faz parte do nosso ritual de oração. A Bíblia declara que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo. Então, como é possível manter um estado de oração em todo o tempo? Você pode falar com Deus aqui em sua mente, você pode usar o seu coração, a sua expressão corporal. Davi, a Bíblia declara que ele, com o seu corpo, ele dançou perante o Senhor, ele se expressou perante Deus através da dança, através da adoração, da celebração. Sua esposa achou aquilo ridículo, enfim, mas Davi não se importou. O que ele queria era expressar a sua gratidão, o seu amor a Deus, porque a arca da aliança agora estava de volta no meio do povo de Deus. Então, a oração, ela vai produzir alívio para nossa alma. Muitas pessoas estão em angústia, vivendo em ansiedade, deprimidas, porque perderam a sua fonte, a fonte das suas origens. Através da oração, nós nos conectamos à nossa fonte, à nossa real essência da nossa existência, do nosso ser. Então precisamos nos voltar a Deus. Olha, nós estamos agora com um propósito, domingo, com um relógio de oração. Por que fazemos isso? Para tentar, de alguma forma, despertar no povo o interesse e o conhecimento de que a oração continua sendo a chave, a oração continua sendo como uma ponte que nos liga e que nos conecta com Deus, com quem nós podemos falar abertamente das nossas mazelas, das nossas fragilidades, porque Ele não nos olha com um olhar de acusação, Ele nos olha por intermédio da oração para nos acolher, para nos amar, para dizer ao nosso coração: eis que estou aqui, eis-me aqui, sou Deus contigo, não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Está entendendo a importância da oração? Porque muitas pessoas estão vivendo em fraquezas, porque as pessoas continuam se distanciando de Deus, porque elas deixaram de se dialogar com o Pai. Se Jesus fez, e eu creio que Ele fez, e como eu creio que Ele fez uma obra de redenção, de nos redimir, de nos reconciliar, de restaurar, é isso que Efésios disse, de 2 fez 1. Porque com a separação agora ficou sendo 2. Deus nos céus, no seu trono, e nós na terra, perdidos, sem Deus e sem esperança. Mas Jesus Cristo vem e nos reconcilia com o Pai. E nos faz um só com Deus novamente.
E com Deus, meu querido, quando você aprende o segredo e os mistérios e os objetivos da oração, que é justamente esse número 1 que nós estamos colocando, alimentar o seu espírito, alimentar a tua alma, alimentar quem você nasceu para ser em Deus. Em Cristo Jesus você nasceu para vencer, em Cristo Jesus você nasceu para o louvor da glória de Deus. Então volte à sua fonte, volte à sua origem, volte a falar com Deus, porque além de alimentar o seu espírito, alimentar a tua alma, isso vai servir de alívio, isso vai servir de cura, isso vai servir de remédio. Você já parou para pensar como é bom ter um amigo por perto, um confidente com quem a gente pode compartilhar dos desafios que enfrentamos? E quando este amigo de fato, ele nos ouve, ele nos compreende e ele nos tem uma boa palavra no final, a gente sai dali, daquele encontro, daquela relação, a gente sai aliviado. A gente sai com uma nova esperança. Imagine você poder ter a qualquer momento do dia, a qualquer momento do ano, independente das estações. Nós falamos sobre algumas estações já. E falamos já sobre o inverno, o outono, que a qual nós agora estamos, que é o momento da gente economizar as nossas energias. E como é que eu reservo energia se eu não consigo falar com meu Pai, se eu não consigo me conectar com Deus por intermédio da oração? Então a oração, ela traz alívio para as nossas almas. Deus quer ouvir você, mas Ele também quer falar com você. Então, o primeiro objetivo da oração é alimentar o nosso espírito. E isso vai produzir alívio para a nossa alma. As cargas que muitas vezes pesam sobre nós, nós seremos aliviados dela.